O Iluminuras começa hoje com uma expressão que você provavelmente já escutou. Oh my God, ou seja, oh meu Deus, expressão que também dá título a um romance de ficção científica que tenta desvendar os mistérios do universo. A obra é do catarinense Luiz Paulo Pierre, um apaixonado por ficção científica. Formado em jornalismo, publicidade e relações públicas, ele é servidor da Câmara dos Deputados há 35 anos. Pierre, você tem as 3 habilitações da comunicação. Você seguiu uma, 2 delas, todas elas. Que carreira você seguiu? Eu segui a carreira de funcionário público. Sou servidor público federal da Câmara dos Deputados, mas trabalhei muito na área de jornalismo dentro da Câmara, inclusive no Jornal da Câmara, né? E na agência Câmara. E hoje exerço um cargo que não tem nada a ver com jornalismo. Sou secretário de uma comissão de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados. Especificamente para o jornalismo, gostar de ler bastante, eu imagino que te ajudou bastante, né? Sim, com certeza. Eu lembro assim que a minha vida, dizem que só a literatura salva, a literatura liberta, né? Eu sou de uma família extremamente pobre, meu pai era mineiro de Minas de Carvão, em Santa Catarina. Minha mãe analfabeta, mas não podia chegar um vendedor de livro na porta que ela não comprasse. E desde esse tempo eu gostei, eu comecei a ter gosto pela leitura. Li todos os clássicos, né, da literatura universal na época, que ela comprava todos, aquelas enciclopédias da Barça, né, antiga, da Delta La Rose. Comecei lendo por ali, a partir daí então eu não parei de ler, né. Até hoje, né, hoje estou relendo clássicos que eu li quando tinha 15 anos. 16 anos de idade, né? Sua mãe sabia da importância, né? Sabia da importância, tinha essa noção com ela de que, né, apesar de ser semi-analfabeta, né, mas tinha essa convicção. Você se lembra, Pierre, dos primeiros livros que você leu? Comecei lendo muitos livros na época infanto-juvenis, né? Havia uma coletânea nas bibliotecas, chamava-se os maiores contos da literatura da literatura polonesa, os maiores contos da literatura tchecoslováquia. Então eu lia todos esses livros que eram contos de fadas, mas era interessante. Aí, a partir de 15 anos, um dos primeiros livros que eu li foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. E Crime e Castigo é o seu livro preferido? Não, não é o meu livro preferido, mas é um dos livros que eu acho que me ajudou muito né, de ver a forma como Dostoiévski escrevia, aquela intensidade, tanto que depois de Crime e Castigo eu li um outro livro dele, né? Muito Recordação da Casa dos Mortos. Inclusive um livro em que ele é um dos protagonistas, né? Porque ele passou muito tempo, né, numa prisão russa na época, que era um inferno, um verdadeiro inferno, né? E após Crime e Castigo eu li Recordação da Casa dos Mortos. E depois fui mudando um pouco, né? Comecei a ler Victor Hugo, comecei a ler Guerra e Paz, do Tolstói, e enfim, todos os clássicos, né? Me impressionou que já era, na época, um grito, né? Daquela União Soviética, devastada, né, pela miséria, porque só o czar tinha a opulência, o poder, né, e a questão de um cara matar uma velha usurária por não poder pagar o que havia pegado emprestado. Né. Foi uma lição, antes de uma lição de vida, é um clássico da literatura universal, que eu recomendo a leitura para quem não teve a oportunidade de ler ainda. Fizeram um filme recentemente sobre ele, mas o filme não retratou fielmente, né, aquilo que você consegue ver no livro, né. E além desse, né, do Crime e Castigo, eu depois comecei a ler Santo Agostinho, né? Hoje eu estou lendo um clássico da literatura, que é o Discurso do Método, de Descartes, né? René Descartes. E o que você imaginar, eu fui devorando, né? Esses 15, 16, 17 anos. E depois, aos 30 anos, eu comecei a relê-los. Então a compreensão é diferente, comecei a ter outra compreensão do livro, porque você lê com uma certa idade, você tem uma compreensão. A partir de você ter um maior entendimento, você começa a ter um outro entendimento, outra compreensão da moral da história, né? E você tem, assim, uma lista dos preferidos? Não, eu ia à medida que eu terminava de ler um, eu procurava um outro livro, até na época eu tinha que saber se eu poderia comprar, geralmente eu pegava em bibliotecas, né, que era muito raro você encontrar os clássicos naquela época, né, isso nos anos 60, né, você tinha dificuldades de conseguir o livro, então você lia de acordo com a conveniência de encontrar a obra, né. Agora, não só livros te influenciaram, né? Eu sei que você gosta muito de ficção científica, há seriados famosos que te marcaram. É verdade, eu sempre fui aficionado por seriados de ficção científica, como
Perdidos no Espaço, Jornada nas Estrelas, O Túnel do Tempo, Terra de Gigantes. Então, aquilo ali eu lia, era uma rotina, né? Em casa, Deu frutos, assistir, né? Deu frutos. E deu frutos, sim. Eu estou aqui com Oh My God, que é o seu primeiro livro. Você escreveu em 99? 1999. E qual foi a ideia, Pierre? Eu sempre pensei em escrever um romance, né, que causasse impacto, né? Eu achava assim, eu vou escrever um livro de ficção científica. Eu gostava muito também de Isaac Asimov, Arthur Clarke, né, na época. Eu quero escrever um romance de ficção científica que tenha impacto, que as editoras se interessem. Então, pensei, por que não Oh My God? Né? Mas o que seria o Oh My God? Aí eu imaginei, por que Oh My God? E aí eu imaginei, bom, vamos contestar a ficção científica com a religião, né? Vamos fazer com que aconteça alguma tragédia na Terra e o homem encontre Deus no espaço, se confronte com ele, né? A ideia partiu daí. Interessante também, Pierre, que Oh My God foi roteirizado para o cinema ou quase foi roteirizado para o cinema? Quase, né? Porque, na verdade, eu disponibilizei isso via e-mail, né? Para várias editoras do mundo. E lembro-me que um produtor, um agente literário australiano, me pediu autorização para transformar o livro no roteiro para um filme. E eu autorizei via e-mail na época, né? E deixei isso para lá. E depois de algum tempo, alguns amigos, né, algumas pessoas, e eu mesmo, em alguns filmes que eu assisti, notei muita semelhança, né? Com Oh My God, né? É ao contrário do Manto de Vega, que hoje está sendo realmente roteirizado para um filme em Brasília, né? Oh My God, inclusive, eu vou te dizer que alguns filmes, inclusive, estrelados por atores, né, hollywoodianos, né? Lembro muito o roteiro do Oh My God. Vou pedir para você, Pierre, ler para os amigos aqui da TV Justiça um trechinho dele para a gente conhecer um pouco mais. O major ajoelhou-se prostrado ao chão e disse com voz insegura: Meu Deus, acho que aconteceu aquilo que todo mundo esperava. O que aconteceu? Perguntei-lhe. O mundo acabou, disse com voz baixa e triste. Como acabou se estamos aqui? Contestei. Não sei, algo estranho aconteceu, me parece que somente Alto Paraíso escapou. A oportunidade de continuar. Né, essa leitura. Esse, seu primeiro livro, o segundo também está aqui com a gente, O Manto de Vega, que você explicava já aqui pra gente, que esse sim vai sair do papel e vai virar um filme. Está sendo roteirizado para um filme, né, inclusive por uma produtora de Brasília, né? Estamos na fase de captação de recursos, né, a primeira fase da produção de um filme, né? E espero que dê certo, vamos ver, nós estamos acompanhando aí, estamos... Torcendo, né? Como é um filme brasileiro, nenhum filme brasileiro se faz com recursos próprios, né? Ninguém tem essa capacidade hoje, né? Eu estou aqui com um livro interessante aqui, Oh My God, está de um lado, O Manto de Vega do outro lado, é uma só publicação com os dois exemplares, né? Eu decidi escrever uma trilogia, né, de ficção. Então, o primeiro livro foi Oh My God, né? Escrito em 99. 99, em 2001 eu escrevi O Manto de Vega, que é a continuação do Oh My God, mas não quer dizer que não se possa ler independente um do outro, porque todos os dois têm um começo e fim. Mas eles se interligam na trilogia, que se encerra com o terceiro livro, né, que eu escrevi, mas não publiquei ainda, que chama-se Galiferne, a Última Morada. Aí se encerra. Aí encerra a trilogia do Oh My God. Além desses, você tem mais de 10 livros escritos. Eu tenho vários, eu tenho 14 livros, na verdade, né? Mas ainda não publicados? Não publicados, alguns acabados, alguns em fase de revisão, né? Alguns faltando algumas 10 páginas para concluir. Você desanimou por um período, mas agora voltou com força Sim, total, estou voltando à carga, né? Você vai ficando velho, né? E como diz um grande amigo meu, que também é escritor, né? A gente começa escrevendo para viver e acaba escrevendo para não morrer. Então, é o que eu estou fazendo. Então, a gente pode esperar aí esse ano ainda, talvez um próximo, algumas dessas publicações? O ano que vem, próximo ano. Esse ano já está quase no fim, né? Ok. Pierre, é isso. Obrigado pela sua entrevista aqui no Iluminuras. Muito obrigado também. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E deixar mais uma vez, né, que a TV Justiça faz um papel preponderante nessa questão de incentivar a literatura, né? Isso é muito importante para o nosso país, né? Porque a minha concepção só a literatura liberta. Só a leitura, né? Em si liberta, né? Que é lendo que você tem compreensão das coisas.
Bom, essa foi só a primeira parte do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua com o advogado Tabajara Póvoa. Daqui a pouquinho. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, Tabajara Póvoa. Você é advogado, doutor Tabajara, e escolheu o direito digital como um dos focos, uma das suas áreas de atuação. Por quê? A escolha é justamente pelo dinamismo da internet hoje, como ela passa de um campo para outro, ela está intermeada em todas as relações do direito. No direito de família, no direito empresarial, no direito do trabalho. Então, esse foco está relacionado com todas as áreas de direito. Além da própria questão de direito autoral, a própria questão de inclusão no direito digital. Hoje, todas as relações humanas praticamente têm alguma relação com a internet e com esse mundo que algumas pessoas acham que é um mundo sem lei, mas que na verdade não é. Bom, se é um mundo sem lei ou não, o senhor está falando aqui que é um mundo com lei e com muita novidade, não é isso? Sem dúvida alguma. É um mundo que tem a lei, nós não temos essa diferença do mundo real para o mundo virtual. O mundo virtual é o mundo real. Agora, as novidades são em relação ao próprio mundo virtual em si, o próprio acesso que a internet dá ao usuário. Então, às vezes, eu acho que nós não estamos acostumados, a sociedade não está acostumada com essa novidade. Não está acostumada com essa possibilidade, esse alcance, a dimensão que todos os atos tomam e talvez pequem um pouco por autoexposição, por demonstração do seu pensamento, toma formas vultuosas, virais em relação à sua manifestação na rede mundial. Bom, falando sobre esse tema, a gente acaba falando sobre o processo eletrônico. Hoje, qual é a sua avaliação? O processo se desenvolveu, há muitas falhas, está no caminho certo? Olha, esse também foi um dos grandes motivos para mim intensificar a minha atuação no direito digital. Eu estou presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da Ordem dos Advogados, Seção Goiás, e venho ministrando vários cursos sobre processo eletrônico. E eu acho que é um caminho sem volta. Ele é muito bom, nós defendemos o processo eletrônico, mas não da maneira como ele está sendo posto. Muito veloz, sem respeitar a advocacia, sem respeitar as peculiaridades de um Brasil continental que não tem infraestrutura para tocar um processo eletrônico da maneira como está sendo implantado. O sistema vem com vários erros, né, e que são difíceis de melhorar porque é centralizado tudo no CNJ, só uma comissão toma decisão para todo o Brasil. Então nós precisamos melhorar muito esse sistema, para que ele atenda os anseios da sociedade e da advocacia. O conceito é muito bom, vem com um conceito de segurança, de celeridade, de dar autonomia, né? Eu entendo que ele é uma luz no fim do túnel. Quando ele estiver em pleno funcionamento, será muito benéfico para a sociedade. Agora, nós temos que tomar cuidado para que isso não seja implantado de maneira tão assodada, passando por direitos individuais, direito classista, direito de prerrogativas do advogado, que a gente precisa ter essa relação muito bem consolidada para a implantação do processo eletrônico no Brasil. Sobre esse tema, o senhor dá aula sobre o tema, ministra cursos sobre o tema e trouxe aqui um dos livros, ou o livro que o senhor costuma usar nas aulas. Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, que é um guia, não é isso? Exatamente. É um guia prático para o peticionamento eletrônico. Ele foi desenvolvido especificamente para a Justiça do Trabalho, tendo em vista que foi o primeiro tribunal que começou a implantação do PJE, que desde a Resolução 185 do CNJ, de 18 de dezembro de 2013, tornou esse sistema como o único a ser implantado no Brasil. Então, ele foi de um colega do Dr. Miguel Ramos, do Rio Grande do Sul, que integra a Comissão Nacional junto com a gente, e ele desenvolveu esse guia muito prático, que hoje eu acho que é essencial para a gente lidar com o processo eletrônico. Em que pese, a partir dessa resolução, ele vir para ser um sistema único e unificado, porque a realidade brasileira hoje, desde a criação da Lei 11.419, nós temos mais de 60 tipos de processo eletrônico no Brasil. Você imagina advogar no Brasil e conseguir aprender os requisitos de cada tipo desse processo.
Então, o conceito é muito bom, mas ainda não é. Ele não é único e unificado, nem na base de dados do próprio tribunal, e tem diferenças do PJE, que está sendo implantado na Justiça Estadual e na Justiça Federal, que é gerenciado pelo CNJ, e do PJE da Justiça do Trabalho, que está sendo gerenciado pelo CSJT. Tem algumas diferenças básicas, mas o guia do Dr. Miguel, quem lê vai conseguir peticionar tanto nos dois ambientes. Eles são muito semelhantes, com alguns regramentos diferentes e com alguns requisitos diferentes, mas estruturalmente é o mesmo sistema. E quais são os principais pontos positivos, doutor Tabajara, do processo eletrônico? Ele não tem volta, como o senhor já disse. No que o advogado e toda a classe jurídica tem a ganhar daqui para frente com o processo eletrônico? Olha, eu vejo que o advogado vai ampliar a sua área de atuação. O advogado vai ter uma economia de deslocamento, de tempo. Ele amplia a sua área de atuação e otimiza o seu escritório de advocacia. Então, se eu sou um bom advogado e eu posso atuar no Brasil inteiro, porque eu não preciso mais deslocar de um município para outro, de um estado para o outro, para fazer uma carga de um processo. O processo estará disponível 24 horas por dia, os 7 dias por semana, pela internet. Eu vou ganhar celeridade. Hoje, a realidade do judiciário, uma simples juntada de interlocutória está levando 60, 90 dias. Hoje, com o processo eletrônico, automaticamente eu junto ela no processo. Então, o processo ganha mais celeridade e mais transparência na questão do desenvolvimento dos atos processuais. E o advogado que está antenado com isso terá a possibilidade de aumentar a sua área de atuação. Ele vai conseguir atuar em vários estados sem ter uma grande estrutura. Então, o advogado hoje, que ele é dedicado com o seu estudo, dedicado com a sua profissão, ele vai conseguir ampliar essa área de atuação. Eu acho que o advogado que às vezes vive de correspondência, aí sim, talvez está fadado a desaparecer essa figura, porque eu não mais precisarei ligar para pedir que ele tire cópia de um processo para mim, ou para que ele protocolize alguma petição para mim, sendo que eu faço isso de qualquer lugar que eu tiver acesso à internet. Voltando aos livros, doutor Tabajara, que tipo de literatura, que tipo de leitura te agrada? Hoje, diante dessas atribulações, a gente fica mais com a leitura mais técnica do dia a dia, que já consome muito tempo. E aí, quando a gente tem um pouco mais de tempo, a gente desvincula totalmente do direito para fazer uma leitura para descansar. Então, aí eu não tenho nenhum autor específico de literatura, mas às vezes eu pego um livro qualquer ou que eu ganho de algum colega e vou por qualquer tema que seja interessante, até para fazer um exercício de descanso mesmo da mente e talvez até da importância de você passear por outras linguagens e aumentar o seu vocabulário ou até mesmo trazer algumas novas experiências para aplicar no dia a dia do direito. Isso que eu ia perguntar, acaba ajudando também no dia a dia, no cotidiano do próprio escritório? Sem dúvida alguma, para algum tipo de exemplo que você quer dar, para melhorar o seu vocabulário, porque a melhor forma da gente melhorar a escrita é com a leitura. Então, para a gente melhorar o vocabulário, para a gente ter mais amplitude do conhecimento, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer leituras variadas, não só específicas do direito, em que pese a profissão tomar muito tempo de leituras técnicas, né, que a gente tem que fazer no dia a dia. Além da leitura aqui que a gente já citou, do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o guia, o senhor trouxe aqui 2 livros, O Monge e o Executivo. O senhor destaca também. Também. Por quê? Porque eu acho que tem a ver com superação, com liderança, que são algumas coisas que fazem o dia a dia do advogado. Entendeu? Quando eu li esse livro, eu tenho a mania de, às vezes, quando vou sair de férias, compro um para mim e um para minha filha, para a gente ler na viagem. Então, e a gente discutir um pouco. E esse livro traz algumas questões de superação, de entender melhor a vida da gente. Então, a gente consegue, aí, a advocacia tem muito essas atribulações, né? Altos e baixos. Hoje eu ganho, amanhã eu perco, e a gente tem que estar apto a superar esses desafios diários. Então, eu acho que é um bom livro para a gente entender um pouco disso aí. O senhor recomenda? Sem dúvida. Bom, eu estou com mais um aqui, o senhor também que trouxe, As Esganadas, do Jô Soares, também diferente, bem diferente desses dois, né? Como eu te disse, eu não tenho, assim, uma linha que eu sigo para fazer esse tipo de leitura. Leio porque gosto, para me distrair ou para descansar das leituras técnicas e ampliar um pouco o vocabulário, ou mesmo a forma da gente escrever as petições no dia a dia. Então, é um bom livro. Tive a oportunidade, ganhei esse livro de um colega
E é uma leitura fácil, bem agradável e traz um pouco de policial, de ficção, de inquérito, que tem um pouco a ver com a vida do advogado, e eu gostei muito do livro também. A gente citou 3 aqui. Tem algum autor, algum escritor que o senhor esteja lendo com mais profundidade ou que seja o preferido? Olha, eu voltei a ler um pouco de um autor técnico que fala muito sobre direito de família, que eu gosto muito, fala de direito de obrigações, que é o Nelson Rosenwald. Em que pese a gente ter falado do direito digital inicialmente, hoje é uma das coisas que tomam maiores dimensões em relação ao direito digital são os crimes contra a honra, a exposição no dia a dia. E essas relações estão bem permeadas com o direito de família. E o Nelson Rosenwald traz um conceito bastante interessante, bastante novo sobre o direito de família, sobre essas relações. Então, eu achei por bem retomar essa leitura, e é um autor especificamente que eu gosto do modo como ele escreve, como ele trata o direito. E ele não escreve só especificamente como direito de família, mas direito de obrigações, direito civil. Eu gosto muito, é um autor que eu tenho sempre no meu acervo do escritório. Eu sei que o senhor escreve para jornais, sempre sobre esse assunto ou não? Às vezes não. Às vezes sobre direito empresarial, às vezes sobre direito do trabalho. Como eu te falei, o direito digital hoje permeia por todas essas áreas. Então, no direito do trabalho, eu tenho uma relação com o direito digital. Quando o empregado utiliza o e-mail corporativo, eu estou falando de uma atitude na internet que ele vai poder prejudicar a empresa. Quando hoje a gente vê nas relações de trabalho, funcionários sendo demitidos por compartilharem conteúdos que denigrem a imagem da empresa. Ele está fazendo isso contra o seu empregador. Então, hoje, no contrato de trabalho, nós temos que prever algumas regras e comportamentos desse funcionário na rede mundial de computadores. Então, ele permeia por todas essas situações. Então, não raras vezes, eu tenho que falar sobre um tema de direito do trabalho, ou sobre o direito digital, ou sobre o crime digital, ou até mesmo o direito de família. Hoje, nos divórcios, nas relações de família, nós estamos usando como prova Facebook, né, fotos, exposições de tudo isso. Bom, é um tema interessantíssimo. A gente pode esperar um livro do senhor nessa área por aí ou ainda não? Olha, eu ainda não tenho esse projeto desse livro. Realmente é um tema muito interessante, que a gente pode se pensar sobre esse livro com foco, né? Ele é muito amplo, senão é difícil escrever, né, sobre essa amplitude. Eu estou mais voltado para a área do processo eletrônico e penso em escrever um livro sobre o processo eletrônico, sobre a história do processo eletrônico no Brasil. Aí sim, com muito foco, né? Aí sim, com muito foco, já direcionado. Talvez, num segundo passo, eu gostaria muito de falar sobre o direito digital, mas com foco de educação, entendeu? De comportamento, como que as famílias, como que a sociedade está encarando esse novo mundo, entendeu? Por que essa necessidade de autoexposição? Por que essa necessidade de eu colocar todas as minhas opiniões na rede? E outra, será que a sociedade está atenta a essas consequências? O que eu falo hoje vai repercutir pelo resto da vida. Então eu penso sim, talvez fazer já escrevo artigos sobre isso, mas talvez fazer um livro sobre a questão da educação, realmente, diante desse novo mundo que a gente está se apresentando aí. Ok. A gente aqui do Iluminuras aguarda, então, essa publicação do senhor. Com certeza. E obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar sobre um tema tão relevante e tão caro para a gente. E eu acho que até para a sociedade de maneira geral. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!